Conexão Saúde, apoio cultural, predileta, feito com amor, certificado de contribuição Hipersaúde, Ribeirão e região. Bem-vindos ao Conexão Saúde, é sempre uma alegria iniciar mais um programa aqui pela TV Cultura Paulista. E nossa conversa hoje é com o especialista em nutrição esportiva, Alexandre Laverde, e o tema é bem instigante, dieta do jejum intermitente. Estamos aqui já com o Alexandre, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa Conexão, é uma honra tê-lo aqui com a gente. Obrigado, Priscila, eu que agradeço o convite. É uma honra. E a gente vai falar sobre um tema polêmico na realidade, né? É bem assim, é uma tendência, muitas blogueiras, muitas atrizes, enfim, estão fazendo o tal do jejum intermitente. Eu queria te perguntar, o que é o jejum intermitente? Priscila, de maneira geral, é uma metodologia criada para que você coma espaçadamente entre refeições e outras. E a gente tem vários mecanismos de aplicar isso diante do paciente. De forma geral, as dietas modernas ou da moda, eles visam a atenção maior do público em geral, tentando cada vez mais, de maneira simples, fazer com que o paciente ou o pessoal de casa faça a dieta de forma mais fácil. A ideia do jejum intermitente é essa. É a facilidade, é a praticidade, porque assim, a gente sabe que os nutricionistas, eles recomendam, a maioria, não sei se você, depois a gente vai entrar no que você acredita, mas a maioria acredita na história de comer em 3 horas. E existe uma pesquisa que os nossos antepassados não comiam de 3 em 3 horas, porque realmente existia a caça, não existia geladeira, supermercado, não tinha reserva. E a dieta do jejum intermitente fica mais pertinente à nossa natureza. A gente come quando a gente precisa, não necessariamente quando a gente quer. É isso ou não é? Como que a gente pode ver? A gente tem que pensar de duas maneiras. A primeira é que é muito mais fácil você ficar sem comer do que você comer 6, 7 vezes, 8 vezes por dia e aprender a comer, né? Segundo, né? Tem isso também, né? As pessoas estão cada vez mais dispostas a fazer um processo rápido de emagrecimento. Claro que isso tem desvantagens, né? Mas existem vantagens. Se você conseguir individualizar, ensinar aquela pessoa, o paciente, quando chega no consultório, ele entender que jejum intermitente não é ficar o tempo que ele quer sem comer. Claro, E a hora que ele vai comer, ele tem que comer o alimento correto para conseguir oferecer o nutriente que o corpo dele precisa, ele vai ter sucesso. Mas não no jejum intermitente, em qualquer dieta. Até o jejum intermitente precisa que o paciente tenha disciplina. Tenha disciplina e tenha acompanhamento nutricional. Sem Não dúvida. adianta entrar no Google, pegar a receita do jejum intermitente e começar em casa, porque ele pode ficar com deficiência, né, Sim, de vários nutrientes. É muito difícil você... Perigoso até, né? Sim, sem dúvida, Priscila. É muito difícil você conseguir equilibrar uma dieta com poucas refeições ao longo do dia, ou seja, oferecer nutriente de forma variada e que te dê condições de um metabolismo adequado, de manter sua saúde em dia, de não ficar anêmico, de não perder cabelo, não quebrar suas unhas, de você ter disposição, energia. É muito difícil. E, infelizmente, o que a gente mais vê hoje são as pessoas na internet, no buscador, no Google, tentando uma fórmula milagrosa de emagrecer, acreditando que simplesmente um protocolo novo, moderno, jejum intermitente, vai trazer aquele benefício para ela. E normalmente isso não acontece. Primeiro, que é muito difícil ficar tempo demais sem comer. Porque nós somos muito imediatistas, né? Mas eu queria explicar para quem está em casa os modelos do jejum intermitente. Tem vários modelos da dieta jejum intermitente. Tem o modelo de 16 horas, de ficar 16 horas sem comer, que seria você come até as 8 da noite ou até as 6 da tarde, fica 16 horas, ou até as 8 horas ou 10 horas do dia seguinte sem comer nada. Esse sem comer nada não é nada, a gente poderia beber água, é isso? Sim.
Priscila, para a gente fazer o jejum intermitente, você precisa de uma preparação antes disso. Você não pode simplesmente parar de comer, falar, não vou comer. Não. Tem pessoas, por exemplo, que têm diabetes, tem pessoas que têm glicotolerância diminuída, que é um passinho antes do diabetes. Essas pessoas elas têm que ter cautela. Não é indicado para esse tipo de pessoa o jejum intermitente. Para as pessoas saudáveis, existe uma preparação. Qual é essa preparação? Você gradualmente diminuindo o consumo de carboidratos, principalmente os refinados. Depois você começa a parar a utilização de açúcares e aí depois de 2, 3 dias já reeducado praticamente, você inicia o processo. Para que você não tenha exagero na produção de hormônios que vão captar essa glicose quando você comer a refeição abundantemente, né, equilibradamente, para que você não tenha um exagero na produção de insulina. Essa insulina vai lá para a sua corrente sanguínea, capta todos aqueles nutrientes de forma muito rápida e a pessoa tem uma queda brusca de glicemia. Isso leva a pessoa a passar mal. Então não é simples assim, né? A gente tem que se preparar, então, 3 dias antes. Pois é, já começar... isso vai depender de cada indivíduo. Tem gente que vai se adaptar mais rápido, né? Tem outras pessoas que vão demorar um pouco mais para conseguir se adaptar. Aí entra o profissional, né? Aí entra o nutricionista para conseguir identificar a necessidade de cada um. E qual modelo de jejum aquela pessoa pode fazer? Porque eu vi na internet, tem alguns grupos em Facebook, grupos sociais, que as pessoas entram para se ajudarem a fazer o jejum intermitente. E tem pessoas que ficam até 36 horas sem comer. Não pode ser saudável esse tempo. Eu não sei, é uma pergunta. Não é normal uma pessoa ficar 36 horas sem comer. Aí já passou do limite, né? Eu também não gosto muito da ideia, porque infelizmente o nosso corpo tem mecanismos, ou felizmente, nosso corpo tem mecanismos de produzir energia mesmo quando você não come. Você comeu, né? Teu corpo armazenou aquela energia de dias atrás. E quando você fica muito tempo sem comer, teu corpo tem essa habilidade de ir buscar essa energia na reserva, converter essa energia e você utilizar. O mecanismo do jejum intermitente é basicamente esse. Claro que tem limite. Claro. Né? A gente não pode simplesmente ficar 36, apesar de existir o protocolo, 48 horas sem se alimentar. Fatalmente você vai se depletar de maneira muito grande. Isso vai fazer com que você desenvolva um quadro, pelo menos, ou no mínimo momentaneamente, de uma anemia, por exemplo, né? Uma desnutrição. Porque existe aquele paradoxo que a gente tem, para emagrecer, a gente tem que comer. Não tem aquela história de 3 em 3 horas. Tem nutricionista que fala, não, para emagrecer a gente precisa comer para ativar o metabolismo. E por que no caso do jejum a gente emagrece sem ativar o metabolismo? Quando a gente faz a dieta fracionada, que o paciente come muitas vezes ao longo do dia, a gente tenta manter a produção de calor aumentada. Como assim? Toda vez que ele se alimenta, ele precisa promover um processo de digestão. Nesse processo você consome muita energia. Você precisa produzir ácido, enzimas, hormônios, de forma a gerar o calor. E isso tem um custo. Eu uso energia para produzir tudo isso. Então é uma maneira de eu não aumentar o metabolismo, mas eu manter o metabolismo funcionando um pouco acima do basal por mais tempo. E a gente consegue emagrecer desde que essa dieta esteja calculada, adaptada àquele indivíduo. No jejum intermitente, simplesmente o fato de contar calorias. Então, o que o jejum intermitente nos oferece é coma menos do que você gasta e você emagrecerá. Entendi o raciocínio. A gente vai para um pequeno intervalo. Antes do intervalo, eu gostaria de agradecer ao Guto Franzini, que sempre me maquia e me produz aqui para o programa, e também a Inês Janine, que me produz, né, roupa, né, todo o meu look. Se você quiser dar uma olhadinha a mais, entra no meu Facebook. A gente já volta com mais jejum intermitente. De volta ao Conexão Saúde, a gente recebe aqui no nosso estúdio o nutricionista Alexandre Laverde e a conversa está muito boa, a gente está falando de jejum intermitente.
né? E a gente acabou falando da história da restrição mesmo dos horários, enfim. E essa grande restrição não tem o risco de compulsão quando a gente fica muito tempo sem comer. Aí quando a gente vai comer, a gente arrasa. Pois é. Existe sim, Priscila. Quando a gente come, a gente libera neurotransmissores, né? Que são aquelas substâncias que o nosso cérebro produz para gerar prazer, para dar bem-estar. A dopamina e a serotonina estão entre os mais falados, os mais famosos. Dependendo de o que você come, o quanto você come, você gera mais serotonina, mais dopamina ou menos. Entendi. Isso explica a compulsão alimentar de maneira superficial. Lógico que existem mecanismos genéticos envolvidos, mas de maneira geral, hoje o que a gente observa no meu consultório é que as pessoas comem para gerar prazer. A gente não costuma falar, isso aqui tá tão gostoso, isso aqui tá uma delícia. Isso é o efeito dos neurotransmissores te dizendo, coma mais porque a gente quer energia. Nosso corpo não sabe o quanto de energia eu vou precisar amanhã. Então, quanto mais eu ingerir hoje, melhor. Entendi. E sobre os adolescentes que estão fazendo muito essa história do jejum intermitente, a gente sabe que é uma fase de crescimento, que eles precisam de mais nutrientes, enfim, de qualidade. É perigoso, não é perigoso? A gente tem que voltar a falar do acompanhamento. Você precisa de um profissional habilitado, de um nutricionista, para que isso aconteça de maneira confortável, saudável. Se a gente consegue, no protocolo de um jejum intermitente de 16 horas, sem comer, fazer nessas 8 horas restantes refeições nutritivas, ele vai conseguir sim ser saudável. Se não conseguirmos e o desejo pela dieta do jejum for maior, a gente pode completar o que falta com vitaminas, com minerais. A gente pode usar multivitamínicos e multiminerais individualmente, de acordo com a necessidade. A gente consegue, com exames bioquímicos, essa adequação. Entendi. E na dieta do jejum, a gente tem o efeito sanfona? O efeito sanfona é para qualquer dieta que a gente não faz a manutenção. Tem um efeito maior ou não? Tem. Tem? Tem. Toda dieta, Priscila, só funciona enquanto faz. Aliás, dieta é um termo que vem do grego que significa estilo de vida. Então, independente do que você está fazendo, aquele é teu estilo de vida. Se você decidir em um momento mudar aquilo para emagrecer, você tem que conseguir manter aquela evolução. Toda vez que você faz dietas restritas demais, exageradamente restritas, o que acontece é que você não suporta por muito tempo. Naturalmente você vai voltar a comer. E a compulsão alimentar acontece aí. Você vai comer porque seu corpo está sedento por energia, aqueles neurotransmissores citados, serotonina e dopamina, estão baixíssimos e você come para se sentir bem, feliz. E é verdade, é tão bom, né? Comer é bom. Se Demais. procurar prazer na comida, não está errado. Você só não pode querer prazer em todas as refeições. E a quantidade, na realidade, né? Que é importante. Você pode comer de tudo, mas na quantidade menor. Voltando a falar do jejum, acontece muito esse erro nesse protocolo. A pessoa acha que ela vai ficar 16 horas sem se alimentar e que nas 8 horas ela pode comer o que ela quiser. Chocolate, refrigerante, alimentos encaixados, industrializados de forma geral. E não, a gente tem poucos momentos para se alimentar, para comer. Aí a maior necessidade de você comer bem em qualidade. Claro, né? Claro. Perfeito. E sobre o nosso modo hoje imediatista, nós, né, estamos aqui vivendo essa correria do dia a dia, a gente sempre busca a dieta mais fácil, mais rápida, mais imediata. Hoje as dietas são produtos, né, que são lançados no mercado. Como que você enxerga isso? Priscila, hoje as pessoas estão cada vez mais vulneráveis, cada vez mais precisando de ajuda, cada vez mais insatisfeitas com o corpo. Isso leva uma infelicidade, culto, né, de forma geral. Cada vez mais. Pois é. E aí o jeito mais rápido é você ir na internet, clicar num buscador, emagrecer. Dieta para emagrecer. Você vai receber milhares
de possibilidades, de opções. E, infelizmente, a quantidade de informação é tão grande, tão controversa, que ao invés de informar, acaba desinformando. Naquele momento que aquela pessoa precisa tanto daquilo, ela acaba cometendo o erro comum. Claro. E qual que é a sua dieta? O que você acredita? Né? Se a gente tivesse que deixar um conselho agora para o nosso público que está em casa, para fazer uma reeducação alimentar ou não, tem uma vontade de emagrecer com mais rapidez, agilidade? Qual que é o seu conselho hoje aqui no nosso programa? Priscila, o conselho hoje é que você primeiro procure um profissional adequado, habilitado, Sempre, um nutricionista. Né? E que esse nutricionista seja capaz de individualizar o teu plano alimentar, respeitar as tuas necessidades. Emagrecer rápido demais é o caminho errado, porque você não vai conseguir fazer a manutenção disso. Na hora que você voltar a comer, você vai voltar a engordar. Então, o que a gente tem que pensar? Eu preciso mudar a minha vida, eu preciso me reeducar. Independente do protocolo que você utilize, jejum, dieta fracionada, Duncan, Atkins, entre outras, centenas. Existem 1000 dietas, né? É um do filão... brigadeiro, a da lua. Pois é. É um filão de mercado que gera milhões de reais diariamente. Infelizmente, isso não vai acabar. Então, quando você pretende mudar a tua vida e o profissional adequado te ajuda, equilibrando, organizando, oferecendo os nutrientes que teu corpo precisa, isso é evolutivo. Claro. Você não precisa emagrecer 10 quilos por mês, mas você precisa emagrecer gradativamente, evolutivamente, até chegar no momento que você fala, eu estou feliz com o meu corpo. Existe um padrão pela Organização Mundial de Saúde, mas nada mais importante do que você se sentir bem com o espelho, né? Exatamente. Realmente. A gente agradece aqui a participação do nutricionista Alexandre. A gente com certeza vai convidá-lo novamente para participar com a gente. E agora a gente vai para um pequeno intervalo e na volta a gente já vai estar com a nossa surpresa, que é o Cozinha Saudável para vocês. A gente já se vê. De volta ao Conexão Saúde, hoje a gente inicia o novo quadro, Cozinha Saudável, com a chefe Aline Carrascosa. Vamos dar uma olhada nessa saladinha que ela nos ensinou. Cozinha Saudável, apoio cultural, predileta, feito com amor. E a gente começa o nosso primeiro episódio do quadro Cozinha Saudável aqui no Conexão. Olha que maravilha, olha que honra! E a nossa chefe será a Aline Carrascosa, aqui de Araraquara, do restaurante Antonella. Aline, que bom que você aceitou o nosso convite, eu fiquei feliz, viu? Imagina, eu que agradeço o convite, espero que vocês todos gostem, né? Então, receitas fáceis, práticas e rápidas. E saudáveis, né? Saudáveis. Porque aqui no Conexão Saúde só entra comidinha saudável. E eu quero saber o que a gente vai aprontar aqui na cozinha, o que a gente vai aprender hoje. Certo. Hoje, uma salada. Ai, que delícia. Refrescante nesse calor. Exato. Uma saladinha. Com folhas verdes nós vamos usar. E um molhinho. O molhinho vai ser de abacate. Tá? Que então, delícia. é super refrescante. Fácil, rápido, a gente vai ter também umas dicas para estar enfeitando, então... Vamos começar pelos ingredientes, então? O que a gente usa nessa salada, Aline? Então, nós vamos colocar o abacate. O abacate. Eu vou já fazer o corte dele, mostrar como que tira, tá? E vamos precisar do liquidificador, tá? Legal. Mas deixa eu já colocar os ingredientes que fica mais fácil. Então, aqui um meio copo de água. Meio copo de água. Colocando. Eu não vou colocar tudo, só por conta da consistência do abacate. Aqui pra mim parece que ele tá mole, mas às vezes se eu abrir, ele vai estar um pouco mais durinho. Entendi. Então eu deixo um pouquinho ali, tá? Que eu já vou ter o suco do limão. Suco de limão, quantos? 2. 2 limões. Às vezes acontece que um limão que você usar
vai ter uma quantidade maior, de suco. suficiente. Então pode ser meio que a gosto. Então 2 limões, suco de 2 limões. Ok. Tá? Eu vou colocar já o sal. 2 pitadinhas de sal. 2 colherzinhas de café de sal. Eu gosto um pouco de apimentadinho, eu vou colocar uma Pimenta do reino. Isso, bem cheinha assim, de Uma pimenta do colher cheinha. reino. O alho também é o mesmo caso do limão. Às vezes acontece de ter dentes de alho maior, né? Então aqui eu tenho 2 dentes de alho grande, tá? Olha que delícia, vai ficar bem temperadinha, né? Bem temperado. Faz toda a diferença. Nossa, você vai ver. É um creme super gostoso e acompanha, assim, desde patezinho, para você comer com Pode ser um patê também. Pode. E vamos estar usando a mostarda. Tá? Ai, que delícia. Ai, é Tudo muito que vai bom. mostarda fica muito gostoso. Gente, na salada... E no nosso caso é mostarda predileta, da né? predileta que tá com a gente. Então, olha tá a bom. mostardinha. Aqui 2 colheres de sopa de mostarda, tá? Então, o abacate. Corta o abacate ao meio. Olha a facilidade dela cortar tudo certinho. Olha, ele tá uma consistência bem legal. Molinho já, né, Aline? Molinho. Aí eu tiro a polpa dele. Eu já vou tirar direto aqui, gente, ó, com uma colher é super fácil. Fácil, né? Só cuidado para não espirrar. Então você passa a colher, ele sai muito fácil. E é uma fruta que você... Que delícia, né? Já me deu água na boca só de olhar pro abacate. É muito gostoso. Você vai ver a hora que você experimentar depois. E outra coisa do abacate, às vezes o pessoal tem receio de estar fazendo. Não receio, até mesmo para servir. Que acha, vai deixar, ele vai começar a pretejar e fala assim, espreme só limãozinho. Já fiz várias vezes, mas o que é legal é você deixar o caroço. Se você separa o abacate, dele, você deixa a semente junto com o abacate, enquanto você não usa no liquidificador, é isso? Isso, então, que nem aqui no caso, eu vou tirar ela e vou deixá-la separada. Que aí... Pra hora que o patê estiver pronto também. Exatamente. Entendi. A gente deixa ela aqui separada. E quando você for fazer esse molinho, quiser deixar ele para a pessoa se servir, coloca a semente dentro. Vai permanecer a cor dele. Ele não vai empretejar. Olha que dica legal. Usar a semente do próprio abacate para não empretejar o patê de abacate. Exato. O limão conserva. Ajuda também, ajuda, né? Mas depois de um tempo, mesmo que você vai Já colocar, escurece. ele vai escurecer. Então, isso a gente acabou testando e deu certinho. Agora é só bater. Ai, que delícia. É só Vamos ver bater. como é que vai ficar. Vai ficar ótimo. Vamos ver. Aqui, vamos lá. Fácil, hein, gente? Eu achei super fácil. É só a gente tem em casa, né? Só abacate que às vezes a gente não tem. É bom ir mexendo, né, Aline? Isso. Tirando do fundo. Vou tirar. É aquela dica que eu falei. Se precisar, eu vou pôr o restinho da água. Tá? Por isso que Então, deixou um pouquinho de água. ele tá molinho? Tá. Mas se precisar, eu coloco mais um pouquinho. Olha lá. Aqui. Olha lá esse creme de abacate. Delicioso, refrescante. E serve geladinho, né, ou não? Gelado. Olha aí. Agora tá indo rápido. Joga pra mim. Joga. Não vou precisar. Não vai precisar usar, né? Não.
Você vai colocar o abacate aqui? Vou colocar mais uma forte e já deu. Acho que já deu, né? Vamos ver como é que ficou esse molinho de abacate delicioso. Por favor. Passa aqui pra mim que eu te Isso. ajudo. Aqui, gente. Olha, Olha lá que delícia. ele fica bem cremoso. Aí você pode deixar, se você não for servir, pode deixar já na geladeira para Logo ele em ficar, seguida, né? para ele ficar bem geladinho. Olha, ele é bem Eu cremosinho. passo vontade, eu não posso fazer quadro culinário. Por Eu já quê? quero colocar o dedo, já quero experimentar. Vamos comer. Aqui, ó. O caroço. Aí a gente coloca o caroço, olha Vamos lá a pôr. ideia da nossa chefa, chefe. da nossa chefe, Aline Carrascosa, Aí brincadeira. tá aqui. Vamos desocupar. Que agora a gente vai montar na travessa A as salada. folhas, isso. Tá. Vamos dar Tá ótimo. algumas dicas. Deixa eu passar Porque aqui pra a você. apresentação do prato, pessoal, faz toda a diferença toda. quando a Uma gente vai salada se alimentar. simples. Você já muda o visual, né? Você não precisa Claro, ter nada saber assim. montar com muito capricho. Exato. O capricho em qualquer momento da vida faz Exato. toda a diferença. Olha, então eu vou começar aqui. Eu vou intercalar. Tá? Então, Daqui que eu te aqui. ajudo. Vamos começar um pouco com as folhas verdes, né? Então, montar uma caminha de folha verde. Eu já monto. Aí depois eu vou intercalar com a roxa. E finalizar com a... Pra deixar bem colorida, né, Aline? Isso, vai ficar. E finalizar com a rúcula. Um pouquinho de Tá. rúcula. Mas, pessoal... Vai se do você- gosto, né? Exatamente. Cada um Se faz a quiser sua fazer salada. só com alface, com a alface que você tem em casa, não tem problema, pode fazer. Aqui a gente tá dando algumas ideias para você apresentar, né? Claro. No almoço, numa recepção de amigos. Vai receber sua família, vai receber seus amigos. Recebe de- com uma salada deliciosa, né? Tão Exato. gostoso tratar bem nossa família, nossos amigos. E aproveitar, né? Nosso clima é tão quente. Então, Aproveitar essa receita fácil de fazer. e rapidinho, né? Eu vou experimentar pra ver se é gostosa. É Eu falo pra gostosa. você. É gostosa. Ó, eu vou colocar um pouquinho de rúcula, tá? A rúcula eu acabo tirando bem os cabinhos, sabe? Porque às vezes Por tem quê? gente fica mastigando, às vezes não consegue engolir, às vezes até mesmo criança, pessoa de idade engasga por conta de fibras do talo, eu acabo tirando, só pra facilitar na hora da pessoa comer, sabe? Aqui, ó. Olha lá como já só a montagem diferente, a Já salada já muda, tem né? outra vista, né, Aline? Já muda. Por mais Olha umas só. folhinhas aqui. Ah, mas tem mais coisa ainda que dá pra colocar. Que eu vou passar aqui pra vocês. Que é... ela fica apetitosa. Tá? Muito. Então aqui tá a base da salada, folhas. Aí eu vou dar uma decorada com os tomatinhos. Tomatinho cereja, que é uma delícia. Dá Eu sou uma fã cor, número 1, é né? uma Dá delícia mesmo. Aqui. Aí eu vou colocar um pouco de cebola roxa para também dar um colorido, um outro uma sabor. temperada, né? Gostoso demais. Quem não gosta, fica à vontade, tá? É só uma opção para vocês terem de como tá servindo. Claro. Ó. Do que combina, né, Aline? Exato. Aqui também, caso o pessoal de casa às vezes não quer fazer o molho de abacate, uma salada dessa, colocar frutas, né? Manga combina bastante, né? Nesse abacaxi, calor, abacaxi, maçã. carambola, maçã verde. É.
tá? Então eu coloquei um pouquinho da cebola. Aí vamos colocar o queijo. Vou colocar o queijo fresco. Queijo fresco ralado. Raladinho. Queijo branco, né? Isso. Que é mais saudável do que os outros. Ele fica muito gostoso, ó. Você ralar no fino, no ralo fino. Olha que delícia. Ele dá outro aspecto. E agora na chegou a salada. parte final da gente Agora usar é. o nosso molho especial de Exato. abacate. Olha aqui, gente. O molho é a gosto, tá? Você pode deixar tanto aqui numa travessa pra pessoa mesmo se servir, ou já deixar na travessa já para consumir logo, Sim, porque sim. depois as folhas vão acabar murchando. Cada um faz a gosto, Cada né? um Pode faz a deixar do gosto. ladinho, pode já Exato. colocar na salada. E aqui eu já vou deixar ele na salada, Que que delícia! é o nosso temperinho. Ai, ela é muito gostosa, muito boa. No final de semana, gente, aproveita e faça em casa. Vocês vão gostar. Olha só. Olha que saladinha mais deliciosa. E vamos finalizar Finalizada? com gergelim preto. Adoro Tá. gergelim. Que já tá tostadinho. Olha que capricho! Ah, imagina. Tá aprovada essa salada, hein? Eu não vou comer a salada porque vai ficar feio comer folha aqui na frente da câmera, né? Vai que eu passo vergonha. Mas eu vou depois, experimentar. Não, depois eu como, gente. Eu como tudo. Eu adoro fazer quando tem comida na TV, fazer quadro de comida, mas eu vou experimentar o molhinho de abacate, Pode porque eu tô com experimentar. muita vontade. É bom, não é? É maravilhoso. Tem um azedinho. Pessoal, façam em casa, é uma delícia. Está Dá aqui. pra comer com patezinho, com bolachinha. Ah, e outra ideia. Dá pra pôr fazer também, né? Croutons. Fazer a bolachinha, aquelas Exato. torradinhas quadradinhas, os croutons. Então, às vezes, você tem o pão amanhecido em casa, um pão integral, corta em quadradinhos, tempera com azeite, um pouquinho de orégano, aí você joga por cima. Quem quiser também, ó, Pode pôr o azeite. finalizar com azeite, tá? Aí fica à vontade para servir. Que delícia, e bom apetite. pessoal. A nossa produção agradece porque a gente vai almoçar daqui a pouco essa saladinha. E você gostou? Eu tenho um recado para falar para vocês. Vocês podem mandar e-mail para o conexãosaude@TV Cultura Paulista, que a gente vai uma vez por mês fazer uma receita deliciosa, saudável aí na sua casa. Ai, que legal. Eu e a Aline Exatamente. vamos aí na sua casa fazer uma receita saudável. Você manda pra gente, olha, eu queria aprender a fazer isso, fazer aquilo, enfim. Manda as receitas que você gostaria de aprender a fazer, que a gente vai aí fazer uma matéria na sua casa e passar aqui do Conexão Saúde. conexãosaude@tvculturapaulista.com.br. E a gente finaliza o nosso primeiro episódio do quadro Cozinha Saudável e a gente volta pro estúdio. Antes, eu quero agradecer Eu que a agradeço. nossa chefinha maravilhosa Eu que agradeço, que arrasou com essa Imagina. salada. Cozinha Saudável. Apoio cultural. Predileta. Feito com amor. Que delícia essa receita, essa salada refrescante. E vocês viram que a gente quer estar aí na sua casa também. Mande e-mail pra gente, conexãosaude@tvculturapaulista.com.br, que a gente vai sortear e vai até a sua casa para fazer uma receitinha saudável. E agora a gente vai pensar livre. Livre é uma linha da Predileta Alimentos, livre de adição de açúcar, sódio, gordura e conservantes. A marca Predileta é tradicional por inovar, por ter cuidado ao levar os alimentos do campo para sua mesa da forma mais saudável. A linha Livre Predileta tem o delicioso milho, a ervilha, o extrato de tomate e o ketchup, com somente 13 calorias por porção, todos livres de adição de sódio, açúcar e gordura. Se você quer se alimentar com saúde e livre de culpa, já sabe. Procure pela linha Predileta, porque é a marca do coração de quem leva o sentimento de orgulho do nome, de ser 100% brasileira. Predileta, feito com muito amor. E agora,
Você que está grávida, nesse momento maravilhoso, a gente vai te dar uma dica. Na realidade, a doutora Natália Paiva vai dar uma dica para você do momento da gestação. Olá! Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um período muito especial da vida das mulheres. Eu queria conversar com vocês sobre o período gestacional e também o recado é para aquelas mulheres que estão pensando em engravidar, que estão pretendendo e planejando. É muito importante que as mulheres fiquem atentas ao que elas usam, aos cosméticos, às maquiagens, até tintura de cabelo. Em primeiro lugar, é preciso que você consulte o seu ginecologista ou o seu dermatologista, explique a sua vontade, o seu plano e se informe se o que você já está usando é adequado para esse período ou não. Em relação à pele da gestante, existem algumas mudanças que são fisiológicas, que são características desse período. Uma delas, e a mais importante, é a hiperpigmentação, ou seja, durante esse período as mulheres tendem a escurecer a pele em alguns locais específicos, como por exemplo a pele dos mamilos, e também tendem a escurecer se forem expostas a alguma agressão. É por isso que durante o período gestacional são contraindicados tratamentos agressivos, como peelings, lasers e outros que possam provocar lesões na pele. Em relação ao que utilizar, isso é uma pergunta muito frequente aqui no consultório. Em primeiro lugar, a limpeza da pele deve ser com sabonetes que são mais neutros possíveis. Ou seja, sabonetes de tratamentos como para controle de oleosidade ou para tratamento de acne devem ser evitados no período. Existem alguns que são específicos, que não contêm substâncias como, por exemplo, o ácido salicílico, que não deve ser utilizado durante esse período. É importante atentar-se para a hidratação da pele. Existem cremes que foram desenvolvidos para a pele da gestante que ajudam na prevenção das temidas estrias. Mas existem alguns cremes hidratantes, como por exemplo, aqueles que contêm uma porcentagem de ureia muito elevada que não devem ser utilizados. Em relação à proteção solar, essa é imperativa. Algumas mulheres usam protetores que têm alguns compostos específicos para tratar a acne ou que ajudam no clareamento, e esses devem ser evitados. Devem ser substituídos então por protetores que são adequados para a pele da gestante. Em relação às alterações que podem ocorrer, uma delas, e como eu já disse, a mais temida, é o desenvolvimento das estrias. Existe uma predisposição genética, ou seja, as mulheres que terão estrias, não tem jeito. O uso de cremes específicos, cremes de prevenção, eles auxiliam e vão fazer o possível para diminuir o problema. Não é preciso se apavorar, porque depois do período gestacional, os tratamentos corretos serão indicados. Em relação à maquiagem, a maioria delas está liberada, mas é preciso se atentar para alguns tipos de batom e alguns tipos de maquiagem que contêm um alto grau de chumbo e metais pesados. Em relação a tinturas de cabelo, isso é extremamente polêmico, ainda é muito estudado, mas existem estudos que já indicam alguma influência na saúde do feto. Portanto, o consenso é que, pelo menos no primeiro trimestre, isso seja evitado. Para maiores informações, o ideal é que você tenha uma conversa aberta com o seu ginecologista, procure a orientação de um dermatologista para que esse período você fique linda e aproveite e desfrute todo o benefício da maternidade. Que maravilha, doutora Natália, a gente agradece toda essa sua dica, toda essa sua atenção. E a gente agradece a sua audiência aí de casa e te convida para toda quarta-feira estar aqui com a gente às 14h e às 10h30. A gente se vê toda quarta. Conexão Saúde. Apoio Cultural. Predileta. Feito com amor. Certificado de contribuição Hipersaúde. Ribeirão e região.